Cumprimento a todos na paz do Senhor. Vamos agradecer a Deus, né, porque o Senhor tem nos dado mais um dia de vitória, mais um dia na sua presença. E estamos aqui porque Deus é bom, porque Ele tem nos despertado, né, para estar aqui na casa dEle, para juntos adorar o Seu nome, exaltá-lo, para falar sobre o Seu amor, sobre a Sua misericórdia, para sentir a presença de Deus, não é, em nossa vida. Somos gratos a Deus porque o Senhor tem nos guardado, tem nos sustentado, tem nos abençoado, tem nos segurado em Suas mãos. Dependemos totalmente dEle, né? Sem Ele nada podemos fazer. Eu muito me alegrei e fiquei feliz quando eu vi o Lúcio entrando aí, né, com a Bíblia na mão. Eu fiquei alegre com isso, né, em vê-lo aqui conosco, né? Deus continue dando força, abençoando, sustentando a sua vida, né, para você ser um instrumento de Deus, né? Nós queremos ler a nossa meditação o Evangelho de Marcos, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 13, versículo 32 e 33, que diz assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Curva sua cabeça, por favor, feche seus olhos. Nosso Deus, nosso Pai, estamos, ó Deus, na Tua presença, Senhor, suplicando, pedindo a Tua misericórdia sobre a nossa vida. Estamos aqui na Tua dependência, ó Pai. Nós não somos nada, ó Pai, nada sabemos, mas Tu és o Deus Todo-Poderoso que cuida de tudo, Senhor. Tu sabes que nós estamos precisando, ó Pai. Nós não temos inteligência nenhuma para saber o que estamos precisando, o que a igreja precisa, mas Tu sabes, porque Tu és o dono da igreja. Ó Deus, tenha compaixão de nossa vida e nos dá uma palavra, Senhor Deus, para que possamos nos fortalecer mais e ficar mais perto de Ti. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmão, o tempo passa muito rápido, né? Nós temos alguns minutos para trazer aqui uma palavra que não é a palavra que eu desejo falar ou que eu desejo ouvir também, né? Mas é a palavra que nós precisamos ouvir. E muitas vezes nós preparamos uma mensagem, até o pastor me prova disso, sabe muito bem disso, né? Ele já falou aqui isso. Você prepara uma mensagem para trazer e ao chegar aqui no púlpito, Deus leva por outro lugar, por outra mensagem, por outra palavra, porque é Ele que conhece a necessidade do seu povo. Ele conhece a nossa necessidade. No entanto, li aqui esse texto e gostaria de falar, se for na direção de Deus, se não for, Ele pode me trazer por outro caminho, mas desejo compartilhar com os irmãos este terceiro, aliás, o versículo 2 que eu li, onde está escrito: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Se você puder dizer comigo bem forte essas 3 palavras para ficar na sua mente, eu vou contar de 1 até 3, você diga: olhai, vigiai e orai. 1, 2, 3. Mais forte. Olhai. Por que isso? Vocês sabem muito bem que quando uma loja ou um supermercado faz uma propaganda, ele coloca uma frase para chamar a atenção, um jargão qualquer, e ele fica repetindo aquelas palavras para que fique na mente das pessoas, né? E fica mesmo. Então, quando você vai fazer uma compra, você lembra logo daquela mensagem que você está impregnado na sua mente. Então, quando você fala, fica mais fácil de você
escutar você mesmo falando e essa palavra vai ficar nos seus ouvidos. Então, que nesta noite, estas 3 palavras, elas ressoem na sua vida, na sua mente. Olhai, vigiai e orai. Olhai, vigiai e orai. A primeira recomendação de Jesus para o cristão é: olhai. Olhar nesse caso significa ter atenção, cautela e visão focada nas coisas de Deus. Esta palavra que Jesus nos ensina a respeito de olhar é de uma necessidade muito grande, principalmente nos dias atuais. Porque nós temos os nossos olhos que se voltam para tudo que está ao nosso redor. Tudo que está ao nosso redor, nossos olhos estão observando, estão olhando, estão focados. E quanto mais os dias vão passando, mais aparecem novidades para olharmos. É como se o inimigo quisesse desviar a nossa atenção, o nosso olhar, da palavra de Deus. E quanto mais ele usar de estratégias para desviar o nosso olhar, pior vai ser para nós. Por isso Jesus disse: olhai. Em Hebreus 12:2, o escritor sagrado nos aconselha dizendo: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então, o nosso olhar, ele deve ser direcionado somente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Em Gênesis 19:17, nós encontramos um relato de Sodoma e Gomorra, quando os anjos trouxeram a mensagem para que Ló saísse da cidade, porque Deus ia destruir aquela cidade. E a mensagem para Ló é que ele saísse da cidade e fosse pelas campinas e não olhasse para trás. Não olhes para trás e não pares em toda essa campina. Escapa-te por tua vida, disse os anjos. Por que esta palavra? Porque olhar para trás é reviver o sofrimento. Olhar para trás é você recordar o que de ruim passou. É você sofrer outra vez. Olhar para frente, que é o nosso alvo. Olhar para frente, que é Jesus, autor e consumador da nossa fé. E quando a mulher de Ló, ela olhou para trás, diz a Bíblia, que ela transformou-se numa estátua de sal e lá ficou. Nós encontramos na Bíblia Jesus dizendo: aquele que lança mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. O nosso olhar deve estar focado somente em Jesus, somente no autor e consumador da nossa fé. Olhar para Jesus é ter segurança. Olhar para Jesus é estar protegido. Olhar para Jesus é encontrar a solução. É buscar a força que nós precisamos para vencer as lutas de cada dia. A Bíblia fala de uma mulher que estava muito enferma, e todos conhecem essa história. A mulher que tinha hemorragia de 12 anos, e ela pelejava para encontrar a cura. Diz a Bíblia que ela gastou todos os seus bens para encontrar a cura, mas ela resolveu olhar para Jesus. Ela não olhou para as dificuldades, ela não olhou para as coisas negativas que lhe cercavam, as pessoas que lhe criticavam, lhe zombavam e até lhe humilhavam. Não,
ela olhou para Jesus, porque ela sabia que Jesus daria a solução para o seu problema. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela foi de encontro a Jesus. O alvo dela era Jesus. Embora que a multidão estivesse impedindo dela passar, embora que a multidão estivesse sendo obstáculo para chegar até Jesus, mas ela estava com seus olhos fitos em Jesus. Ela estava olhando somente para Ele, não desviava a sua atenção, porque ela queria tocar em Jesus, porque na sua alma dizia: se eu tão somente tocar em Jesus, eu ficarei curada desta enfermidade. E aquela mulher rompeu todos os obstáculos, todas as dificuldades para se encontrar com Jesus. Qual será a sua dificuldade? Qual é a nossa dificuldade? Qual é o obstáculo que está impedindo de nós encontrarmos com Jesus e tocar nele? Qual é a barreira? Qual é a dificuldade? Se nós olharmos para a dificuldade, vai ser difícil tocar em Jesus. Se olharmos para os intempéries da vida, para as adversidades, será difícil a gente chegar onde está Jesus, porque essas coisas vão impedir a nossa caminhada. Mas se nós focarmos somente em Jesus, como fez aquela mulher, nós seremos vitoriosos. Com certeza Deus nos dará a vitória que nós estamos precisando. Assim ela fez. Ela rompeu as dificuldades, porque os seus olhos estavam focados somente em Jesus. Ela olhou para Jesus, e ao chegar perto dele, tocou em suas vestes, porque ela não olhou para as dificuldades, ela encostou em Jesus, e na hora que ela tocou em Jesus, a sua enfermidade desapareceu no mesmo instante. Porque Jesus passou virtude para ela, porque ela não olhou para trás, ela não desistiu da caminhada. Ela poderia muito bem ter voltado, mas ela insistiu, ela foi em frente. O seu olhar estava direto em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E ali aquela mulher foi curada imediatamente, porque ela encostou, tocou em Jesus, que era a solução. E nesta noite, você que está aqui precisando tocar em Jesus, rompa a dificuldade, rompa as barreiras, rompa os problemas, rompa as adversidades que muito querem atrapalhar você encostar em Jesus. Rompa a dificuldade, tire a pedra que está impedindo de você chegar até Jesus. E você agora pode olhar para dentro de você. Você pode fazer agora um olhar para dentro da sua vida. Como está a sua vida? Como está a minha vida? É um olhar introspectivo. Você olha para saber como está a nossa situação diante de Deus. Olhar para dentro de nós e retirar aquilo que nós sabemos. Pelo poder do Espírito Santo, nós conhecemos e nós sabemos a pedra que impede de nós tocarmos em Jesus. Nós sabemos, você sabe a pedra que lhe impede de tocar em Jesus. Você sabe a dificuldade que você tem para tocar em Jesus. Mas nesta noite, o Senhor está dando uma oportunidade para você tirar essa dificuldade, para você quebrar essa pedra, para você desfazer desse mal dentro da sua vida e você tocar em Jesus. E quando você tocar em Jesus, o milagre vai acontecer. Quando você tocar em Jesus, as portas vão se abrir. Quando você tocar em Jesus, a enfermidade vai sair. Quando você tocar em Jesus, o fogo de Deus vai descer na sua vida. Quando você tocar em Jesus, avivamento chegará ao seu coração. Quando você tocar em Jesus, os horizontes se abrirão e você chegará vitorioso ao seu destino. Jesus disse: olhai, vigiai e orai. Isaías 45, 22 está escrito: o próprio Senhor desperta a nossa atenção dizendo: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim e sereis salvos. É bem verdade que a mensagem que nós lemos aqui, o texto que nós lemos aqui, fala sobre a volta de Jesus. Olhar, vigiar e orar, porque a vinda de Jesus está próxima. Mas quando nós falamos
Essa palavra olhar, ela é de uma abrangência muito grande. E nós estamos aqui porque nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Olhar para mim, diz o Senhor, e sereis salvos. Irmãos, se nós desviarmos nosso olhar para as coisas deste mundo, nós vamos ficar pelo caminho. Muitos têm largado a cruz, muitos têm deixado Jesus, porque deixaram de olhar para Ele, olharam para a dificuldade e acabaram ficando pelo caminho. E isso é lamentável. Nos faz lembrar de quando Jesus estava caminhando sobre o mar em uma madrugada, e os discípulos estavam no barco reunidos, e de repente olharam e viu aquele homem de branco, e os disseram: é um fantasma, e se apavoraram. Mas ao chegar perto, Jesus disse: sou eu, não temam. E aí Pedro disse: Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá por cima das águas até onde tu estás. Jesus disse: vem, Pedro. A Bíblia diz que Pedro saiu do barco e começou a andar pelas águas. É claro que, com certeza, quando Pedro saiu do barco, ele olhava para Jesus. Com certeza. Porque a presença de Jesus nos atrai. A presença de Jesus nos faz ficar mais perto dele, nos aproxima dele. A presença de Jesus nos dá alegria, nos dá prazer. Imagine só, irmãos, se você contemplasse Jesus aqui no nosso meio. Se você contemplasse Jesus aqui, como seria a sua atitude? Com certeza você não ficaria de boca fechada. Você poderia até correr aqui, você poderia até pular de alegria, porque você estava vendo o próprio Jesus. Então Pedro, quando saiu das águas, foi de encontro a Jesus. E enquanto ele olhava para Jesus, ia caminhando sobre as águas. Mas a Bíblia diz que de repente ele olhou, ele viu uma dificuldade, olhou para as águas, as ondas do mar. E é interessante que quando ele observa as ondas do mar ao seu redor, ele se apavora, fica com medo e começa a afundar nas águas. Enquanto ele olhava para Jesus, ele estava em pé, caminhando, firme. Mas quando ele deixou de olhar para Jesus, naufragou sobre as águas. E foi preciso Jesus pegar pela mão e levantá-lo, pois ele iria se afogar. O que nós queremos dizer com isso? É que nós temos que estar com os olhos fitos em Jesus, olhando somente para Ele. Porque, irmãos, existe hoje tanta coisa neste mundo que atrai a nossa vista, que nos desvirtua da palavra de Deus. São tantas coisas que são coloridas e parecem belas e bonitas, e os nossos olhos correm para elas. Mas Jesus disse: olhai para mim. Jesus disse: olhai para mim. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele chama para olhar para Ele. Porque se olharmos para Jesus, nós não temos tempo de olhar para outra coisa. Se olharmos para Jesus, nós seremos fortalecidos. O olhar tem que ser para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Se você olhar para Jesus, se nós olharmos para Jesus, a vitória é certa, em nome de Jesus. Nós observamos que nos tempos atuais parece que tornou-se mais difícil olhar para Jesus. Não sei se os obreiros do pastor concordam comigo, mas parece que antigamente era mais fácil olhar para Jesus. Por que eu digo isso? Porque a cada dia que passa, a evolução, a tecnologia, tudo está cada vez mais crescente, se multiplicando, e atrai a vista do ser humano. Concorda, pastor? Olha, irmãos, preste bem atenção no que eu vou dizer. Mas há 20 anos atrás, havia uma grande diferença para os dias atuais. Todos os dias, de segunda a segunda,
os nossos olhares se voltam para o celular. Sim ou não? Todo dia. Todo dia. Todo dia. Quer seja para o trabalho, quer seja para falar com alguém, quer seja... Não importa o motivo, mas o nosso olhar está no celular todos os dias. E por causa disso, os nossos olhos estão presos a algo que nos impede de olhar para Jesus. Então o nosso olhar está ficando diferente daquilo que Jesus disse. O que foi que ele disse? Olhai para mim e sereis salvos. Jesus disse: olhai para mim, porque Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E como eu falei, cada vez mais, cada dia que passa, o nosso olhar parece que está se perdendo de Jesus. E já não temos mais forças para conversar com Ele. Já não temos mais tempo para falar com Deus. Nosso tempo está limitado. Nosso tempo está pequeno demais. E o mundo encolheu. Nós temos o mundo na palma da mão. Eu estava refletindo que antigamente você escrevia uma carta para alguém que estava à distância para se comunicar com alguém. E a carta demorava uma semana para chegar nas mãos da pessoa. Você queria falar com alguém em Fortaleza, tinha que mandar uma carta para lá. Assim era nos tempos antigos. Não muito antigo. Mas hoje não. Você pega o seu celular agora e você conversa atualmente com uma pessoa lá no Japão. O mundo encolheu. Tudo está de acordo com o sistema que está sendo implantado no mundo. Parece que uma avalanche de condições negativas chegaram para tirar a atenção do povo de Deus, do seu próprio Deus. Estamos vivendo uma situação espiritualmente difícil. Por isso que a Bíblia, ela nos dá o ensinamento e o despertamento para vivermos uma vida de vigilância, de oração, de busca ao Senhor. Terei mais outro assunto para trazer sobre esse assunto aqui. Olhai, mas nós vamos aqui avante. Olhai, vigiai e orai. Vigiai. A segunda recomendação de Jesus para o cristão é vigiai. A exortação à vigilância foi um ponto muito forte nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo a respeito de sua segunda vinda. Em Mateus 26:41 diz: Jesus já havia advertido aos sonolentos discípulos dizendo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Qual é a diferença de olhar para vigiar? Olha, irmão, parecido não é a mesma coisa. Olhar, você foca o seu olhar para algo, para um objetivo, para qualquer coisa, para um lugar. Agora, vigiar é uma estratégia que você usa para você ter atenção especial para aquilo que você está olhando. Em Lucas 21:34 diz que olhai, orai, vigiai, para que os vossos corações não se carreguem de glutonaria, embriaguez, dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Por isso que ele diz: vigiai. Primeiro temos que olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e depois nós temos que vigiar. Não é fácil, mas é imprescindível, é fundamental que nós tenhamos uma vida de vigilância, porque nós não sabemos de que lado vem o adversário das nossas vidas. Nós não sabemos de que lado vem, de que maneira ele vem. Ele usa de estratégias para tentar o povo de Deus. Irmãos, se não estivermos vigilantes, nós não vamos saber de como ele vem, de que lado vem, de que forma vem. Precisamos vigiar. Foi Jesus que nos ensinou.
não é aqui ensinamento do pastor da igreja, não, o próprio Jesus, ele nos ensinou: vigiai e orai, para não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Deus sabe disso, nós sabemos disso. Por isso que é preciso vigilância, porque virá como laço sobre todos que habitam sobre a terra. Então é preciso vigilância. Precisamos vigiar, porque se não vigiarmos, nós seremos alcançados pelo laço que está sendo preparado para a destruição de todo aquele que não ora, que não vigia e que não olha para Jesus. Olhai, vigiai e orai. A terceira recomendação de Jesus para o cristão é orai. A oração é um dos temas mais enfatizados em toda a Escritura Sagrada. A Bíblia é um verdadeiro manual de orações respondidas. Se não houvesse tanta necessidade de orar, a Bíblia não falaria tanto desse assunto. O Senhor Jesus Cristo não só ensinou muito sobre a oração, como também orava muito. Os apóstolos e a igreja primitiva oravam unanimemente e perseverantes. Paulo chegou a estimular a igreja a orar de forma ininterrupta. A oração. Nos dias atuais, irmãos, nunca houve um tempo tão necessário de oração como nos dias atuais. Você que está aqui é fruto de oração. Eu sou fruto de oração. Nós somos fruto da oração de alguém. E nós estamos orando pelos outros? Estamos intercedendo por aquele que está precisando? Como está a nossa oração diante de Deus? A oração, ela é uma conversa, é a maior comunicação que temos com Deus. Não há outro veículo de comunicação melhor para com Deus do que a oração. Porém, é um trabalho difícil. É um trabalho perseguido. É um trabalho que são muita dificuldade, muitas barreiras para entrar na oração. Você pode até ter desejo, ter vontade de orar, mas quando você vai começar a orar, parece um empecilho qualquer e você acaba não orando. Nós estávamos ontem, aliás, hoje de manhã, evangelizando lá na Santa Madalena, e estávamos orando e a senhora disse, a senhora da casa estava visitando, conversando, ela disse: não, é o seguinte, eu creio em Deus, creio em Jesus, creio no Espírito Santo, eu oro a Deus, agora eu não vou para a igreja, não vou para a igreja nenhuma, é porque eu oro em casa mesmo, e eu acho que eu não preciso ir para a igreja, a mulher dizendo. E aí Deus nos deu uma palavra ali, né, para aquela mulher, e eu comecei a meditar. Olha, irmãos, o lugar que Deus ordenou, que Deus mandou para buscar Deus, foi no templo. Eu até disse isso para ela lá. O que foi que Jesus disse? Quando ele estava para subir, ele disse para os discípulos: olha, vocês vão para o cenáculo me buscar, se reúnam lá em oração, vão me buscar. E quando eles se reuniram em oração, aí Deus operou no meio deles. Lá no livro de Atos, capítulo 2, está escrito: estavam todos reunidos no mesmo lugar, lá no cenáculo, lá no templo, buscando a Deus. Jesus podia ter dito: não, fique na sua casa, cada um na sua casa, e eu vou encher você de poder. Não, vão, vocês se reúnam lá no templo, vão para lá, mas vão buscar. E então foram para aquele lugar e foram buscar a Deus, e começaram a orar, começaram a buscar a Deus, porque Jesus disse para eles que Deus ia dar poder sobre eles, e eles estavam lá reunidos no mesmo lugar, e começaram a buscar a Deus, a conversar com Deus e a pedir aquilo que eles precisavam, porque a igreja estava se iniciando através deles, e eles precisavam de poder para pregar a palavra de Deus. Nós precisamos pregar a palavra de Deus com poder, mas precisamos primeiro orar a Deus, buscar o Senhor, gastar tempo com Deus, dobrar os joelhos, conversar com Ele, apresentar a nossa vida, pedir a Ele o que nós precisamos para que o Senhor mude a nossa história, mude a nossa vida, faça de nós
nós instrumentos seus para anunciar a sua palavra, porque são muitos que estão aí perdendo a sua vida, sendo destruídos, sendo pisados, humilhados, caindo na cova, se suicidando, perdendo a sua vida, porque nós precisamos buscar a Deus em oração para que o Senhor nos use para levar a mensagem para estes que estão perdendo a sua vida. Uma oração pode salvar uma pessoa. Uma oração pode me dar o rumo de uma vida. Uma oração cura o enfermo que o medicamento não cura. Uma oração muda o pensamento de uma pessoa. Uma oração faz um ateu crer em Deus. Uma simples oração. Não é preciso você fazer um curso para fazer oração, não é preciso você fazer um estudo bíblico, não é preciso você fazer faculdade, não tem faculdade para oração. A oração é você dobrar o seu joelho e conversar com Deus, muito simples. Por isso Jesus deixou para todos a oração. Todos precisam orar. Paulo e Silas oravam a Deus. Aqui eu encerro com esta palavra. Paulo e Silas iam para a oração. E quando ele ia para a oração, tinha uma jovem que dava muito lucro aos seus patrões, porque ela tinha um espírito de adivinhação. E com aquele ato dela, os patrões ganhavam muito dinheiro em cima dela, porque ela adivinhava as coisas para o povo. E ela ia caminhando atrás de Paulo e Silas. Paulo e Silas ia para a oração, e lá vem aquela jovem. E começou a perturbar Paulo e Silas. A Bíblia diz que Paulo e Silas, que era homem de oração, disse: espírito imundo, sai dela. A Bíblia diz que na mesma hora aquele espírito imundo saiu daquela jovem. E aí os patrões delas ficaram enraivecidos, porque não ganhavam mais dinheiro às custas dela, porque o espírito de adivinhação saiu dela. E aí se levantaram contra Paulo e Silas, mandaram dar uma pisa em Paulo e Silas e jogaram na prisão. Estavam lá os dois presos, com cadeia nos pés, mas deixaram a boca deles livre. E Paulo e Silas estavam presos na cadeia, um monte de presos ao redor. Paulo e Silas começou a orar e a louvar a Deus, juntamente com Silas. E os dois começaram a cantar, começaram a louvar a Deus, começaram a orar lá na prisão. E os presos começaram a ouvir, o carcereiro começou a ouvir a mensagem, e o Espírito Santo levou a mensagem aos corações deles, e de repente diz a Bíblia que houve um terremoto naquela prisão, os alicerces se abalaram, os portões se abriram, tudo ficou livre. E o carcereiro ficou apavorado e queria se matar, porque achou que os presos tinham fugido, e Paulo e Silas disse: não faças tal, porque todos estamos aqui. Aconteceu um grande milagre, porque Paulo e Silas estavam em oração, estavam ligados com Deus, estavam direcionados para Deus. Eles não ficaram ali apavorados porque estavam presos, não ficaram ali chorando, amedrontados que estavam. Não, eles foram clamar a Deus, eles foram buscar a solução que estava nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E quando eles clamaram, então houve um terremoto, o anjo fez um terremoto acontecer, para que ficassem livres e acontecesse um milagre. E então diz a Bíblia que o carcereiro foi salvo com a sua família, porque ele encontrou a salvação através da oração de dois homens de Deus. Por isso que o próprio Jesus diz: vigiai, orai, para não entrar em tentação. Paulo e Silas oravam, deram o exemplo, nos ensinou a orar, nos alertou para a oração. E nós não podemos, irmão, nos dias que estamos, deixar de buscar Deus em oração, porque a oração é que alimenta a nossa alma. A oração é que nos faz ser fortes e vencedores. É através da oração que nós somos sustentados pelo Espírito Santo de Deus. É através da oração que nós recebemos o poder de Deus. É através da oração que nós somos seguros pela mão de Deus, porque o mundo está aí para tragar todos aqueles que não buscam a Deus. É preciso estar alerta, é preciso observar, olhai, vigiai e orai, para que o Senhor venha a nos segurar em suas mãos nos dias maus que estamos vivendo.
passamos por uma situação difícil da pandemia aí, pode ter certeza, você está aqui por causa das orações. Nós estamos aqui por causa das orações. Estamos aqui porque Deus nos sustentou e nos segurou. Eu poderia estar debaixo do chão agora, você também poderia estar. Poderíamos estar numa cadeira de roda, poderíamos estar em qualquer lugar enfermo, mas Deus, pela sua misericórdia, Ele nos segurou em suas mãos e nos protegeu. Foi Ele que nos protegeu. Não foi o medicamento, não foi a vacina, não foi nada deste mundo. É Deus que nos sustenta, é Deus que nos segura, é Deus que nos cura, é Ele que nos levanta, é Ele que nos dá força para caminhar. Por isso que Ele diz: olhai para mim, sereis salvos todos os moradores da terra. Olhe para Deus, olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não olhe para este mundo perdido, não se embeleze com as coisas deste mundo. Não olhe para esse mundo colorido que está aí, ele vai destruir a sua vida. Olhe para Jesus, que Ele é que segura a tua vida. Ele é o caminho para te levar ao céu. Só Ele pode te ajudar a vencer a luta que você está passando. Não olhe para a dificuldade da sua vida. Não olhe para a adversidade ao seu redor. Não olhe para as ondas que estão ao seu redor. Olhe para Jesus, que Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Olhe para Ele. Olhe para Jesus. Saia nesta noite com essas 3 palavras no seu coração: olhai, vigiai e orai. Amém.